a mais um dos eventos da CAUESH aqui no Brasil. Hoje contamos com a participação da Fernanda Diniz, que é do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, da Mariana Musso, que é do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, e da Raquel Andrade, que é da ONG Elas no Poder. O tema do nosso debate hoje, da nossa conversa hoje, é sobre participação política de mulheres no Brasil. E sabendo da relevância, sabendo de como esse tema é importante, não somente no Brasil, mas na América Latina como um todo, a FAUEST trouxe esse debate hoje para a gente identificar, mostrar e debater como a gente, essas mulheres que estão tanto dentro das instituições, que trabalham o tema eleitoral, como em organizações da sociedade civil de uma forma geral, têm visto a questão da participação política de mulheres no Brasil. Agradeço a participação de todas, não somente as nossas expositoras hoje, não somente as nossas participantes, mas quem nos está escutando, nossa audiência também. Convido vocês a conhecerem um pouco mais do trabalho da CAUESH também. Nós temos uma série de ações que têm sido realizadas, não somente no Brasil, mas na América Latina como um todo, no tema também da participação política de mulheres no Brasil, mas no tema eleitoral de uma forma geral. Então, sem mais atrasos aqui, sem mais delongas, como dizemos no Brasil, eu vou convidar, então, inicialmente a Fernanda Diniz para fazer a sua exposição. Cada uma das expositoras vai falar por volta de 10 minutos, e aí eu vou avisando aqui conforme o tempo for passando, o tempo de vocês. Mais uma vez agradeço, então a gente inicia com a Fernanda agora. A palavra é sua. Obrigada, Paula. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui. Eu agradeço o convite para participar desse webinar hoje. Agradeço a CAUESH, a Transparência e em nome da Paula Gomes, fazendo a nossa mediação, e também cumprimento a Bárbara e as meninas, Raquel, a Mariana, que vão falar hoje sobre, realmente esse tema é muito importante. E a cada dia, que bom, ele está ganhando mais e mais visibilidade. Como a Paula bem apontou, eu gostaria de apresentar aqui a nossa visão institucional, que, no final das contas, acaba impactando muito na sociedade. Quanto mais os órgãos públicos, quanto mais o Poder Judiciário volta a sua energia para a inclusão e o fomento da participação feminina, maiores são os resultados positivos para efetivamente incluir essas mulheres no cenário político. Então, hoje em dia, eu atuo como assessora de cerimonial da presidência do TRE e eu também sou integrante do Comitê de Participação da Mulher do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Esse comitê, ele começou em 2019, ele começou bem pequenininho, com 3 servidoras, com o tempo ele foi evoluindo, e hoje nós somos 12 integrantes, sob a coordenação da juíza Maria Cláudia Totti, que é uma juíza substituta aqui da corte, e sob a coordenação dela nós começamos a desenvolver várias atividades. Mas o primeiro desafio que o comitê enfrentou foi justamente engajar as servidoras da Justiça Eleitoral nos trabalhos de fomento à participação feminina na política. E por que eu falo isso? Porque as servidoras, tanto servidoras quanto servidores que entram para a Justiça Eleitoral, de maneira indireta, abrem mão da sua capacidade eleitoral passiva. O que significa isso? Todo servidor da Justiça Eleitoral, ele não pode se filiar a partido político, a diretório, porque se ele fizer isso, ele perde, passível a pena de demissão. Então, como fomentar, em primeiro lugar, como engajar as mulheres dentro da própria casa, para que elas possam desenvolver projetos que realmente tenham efetividade perante a sociedade. Então, esse foi o primeiro desafio do comitê. Além desse desafio, nós também enfrentamos, e isso o mundo inteiro, nós enfrentamos a pandemia. E a pandemia, a Mariana vai também comentar muito sobre isso, virou a justiça eleitoral de cabeça para baixo, que
que de uma hora para outra teve que criar uma solução tecnológica para colocar milhares de servidores trabalhando de maneira virtual e para possibilitar que as eleições acontecessem de maneira segura dentro de um cenário pandêmico, dentro do melhor cenário pandêmico possível ainda em 2020. Então, o comitê encampou algumas ações. A primeira delas, para incentivo da participação da mulher, foi a primeira conferência de participação, foi a primeira conferência de empoderamento político das mulheres. Ela foi uma revolução nos eventos virtuais da Justiça Eleitoral de São Paulo. Foi um evento que foi realizado com transmissão ao vivo no YouTube, 2 dias de transmissão, 8 horas por dia, com a participação de mulheres de destaque no cenário político e de poder, como, por exemplo, Luísa Trajano, Cristina Lemos e tantas outras especialistas na área. Então, essa foi a primeira grande ação voltada para o público feminino, para despertar a consciência política nas mulheres. A segunda ação foi uma ação interna que teve uma grande sacada, que foi engajar as mulheres, as servidoras do próprio tribunal, que possuem uma expertise, uma especialidade que não é qualquer profissional que reúne. O que eu quero dizer com isso? As mulheres da Justiça Eleitoral, por conta das atividades que elas desempenham, elas têm contato com as principais frentes, com os principais atores do cenário político. Quais são? Os eleitores, eleitoras, as candidatas, as mesárias, e por que não também relacionar nesse cenário as profissionais que atuam na área do direito eleitoral. Então, essa visão multidisciplinar, todos esses aspectos do cenário político, as servidoras da Justiça Eleitoral possuem. Então, nesse evento que foi realizado pelo Tribunal de São Paulo, encampado pelo Comitê de Participação da Mulher, esse evento conseguiu juntar 60 mulheres que deram ideias de como realmente fomentar a participação feminina. E é muito curioso, e eu acho que eu vou até escutar mais isso aqui durante a nossa reunião, a resposta foi uníssona: educação, educação e educação. Né? O primeiro de tantos outros, mas o primeiro passo realmente é fornecer de maneira ampla, gratuita, acessível, informação de qualidade e de maneira didática para que mulheres, desde o nível mais elementar de educação formal até o nível mais especializado, possam ter contato com o mundo político. Então, essa questão da inclusão da mulher, ela não vai existir sem antes passar pela educação. Esse é só um dos vieses, né? Temos tantos outros, mas efetivamente sem educação não existe uma resposta. Hoje em dia, nós continuamos com a participação, apesar das mulheres serem a maioria do eleitorado, acho que 52% no país, se não me equivoco, elas ainda representam uma porcentagem baixíssima de eleitas, né? Nós chegamos na Câmara dos Deputados 15%, Senado Federal 12%, câmaras municipais como um todo 16%. Em São Paulo tem um número um pouquinho maior, que é 24%. Então, assim, ainda nós temos um caminho muito longo a ser percorrido, muito longo. Hoje em dia, a Justiça Eleitoral, que agora meio que se recuperou da pandemia, agora nós estamos voltando à nossa programação normal, nós vamos voltar a desenvolver ações, nós vamos aproveitar várias dessas ideias para desenvolver ações de capacitação destinadas à sociedade em geral, e especialmente às mulheres. Hoje em dia, nós temos já implementado no nosso site da Justiça Eleitoral, o Comitê de Participação da Mulher, ele tem
link específico no site da Justiça Eleitoral, depois até passo para a Paula, se ela quiser distribuir para alguém. Nós temos uma ação que é um primeiro passinho, que é muito interessante, é o Banco de Dados das Mulheres Juristas. Nesse banco de dados, qualquer mulher especialista em qualquer área do direito, né, como um todo, elas podem se cadastrar. Por quê? O CNJ tem uma política de inclusão das mulheres nos espaços do Poder Judiciário, então os órgãos, no caso, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, antes de promover qualquer ação de alcance público, qualquer ação educacional, pedagógica, o que seja, ele tem que consultar esse banco de mulheres juristas para saber se tem alguma especialista que possa participar, possa ser protagonista desse tipo de ação. Por que que ela é importante? Porque a participação política, ela passa, em primeiro lugar, pelo engajamento e pela notoriedade. As pessoas precisam, a mulher precisa conhecer a política e as pessoas precisam conhecer as mulheres. Então, é uma porta de entrada para que essas mulheres participem de ações públicas, sejam conhecidas na sua comunidade e possam ter mais oportunidades. Então, convido a mulherada, convido vocês a também divulgarem essa informação, para que a gente realmente tenha eventos repletos de mulheres, para que elas sejam conhecidas pela sociedade, né? E, além disso, também convido vocês a conhecerem a nossa revista Atreva-se, que já está no 3º volume, e que ela também trata de vários assuntos que interessam as mulheres, tanto no cenário político, ocupação de espaço de poder, questões de saúde. Convido vocês também a conhecerem a nossa revista. Então, essa foi só uma introduçãozinha, Paulo, para já encerrar, para falar que a Justiça Eleitoral, ela está de olho nessa questão, né? E ela está, sim, planejando para que cada vez mais o Poder Judiciário, em especial a Justiça Eleitoral, consiga promover ações com resultados efetivos para a inclusão das mulheres no cenário político do país. Perfeito, obrigada, Fernanda. Você trouxe um panorama bem importante, bem interessante sobre o que tem sido feito também a nível subnacional, né, em termos da participação política de mulheres. Normalmente a gente fica sabendo muito mais das ações levadas a cabo pelo Tribunal Superior, então, muito obrigada por apresentar também essas ações a nível de um dos colégios eleitorais, nos maiores colégios eleitorais que nós temos, né, aqui no Brasil. Eu vou dar a palavra... Eu vou dar a palavra agora à Mariana. A Mariana também é do TRE do Rio de Janeiro, agora do TRE do Rio de Janeiro, vai falar um pouquinho também dessa visão mais institucional. Eu passo a palavra, então, agora à Mariana. Oi, gente, boa tarde a todas e todos que estão assistindo. Eu queria agradecer imensamente ao convite, cumprimentar minhas colegas expositoras, as organizadoras. E eu começo dizendo que a participação política feminina é um tema tão instigante que ele tem múltiplas facetas que a gente pode abordar. A Fernanda trouxe uma contribuição fantástica sobre as iniciativas do Tribunal de São Paulo. Eu queria trazer aqui, na realidade, um paralelo com uma pesquisa que eu fiz no meu mestrado e no meu doutorado, sempre uma pesquisa muito voltada para a qualidade democrática. O que é que a gente pode esperar de uma democracia e as mazelas que a gente pode verificar em contextos pós-democráticos, que são democracias frágeis. E nada mais vem a calhar com essa temática do que voltar o nosso olhar para a situação feminina. E por que eu falo isso? Porque agora, em 2022, aqui no Brasil, nós podemos celebrar 90 anos do voto feminino, né, da possibilidade que foi dada às mulheres de exercerem o direito de escolha, e, infelizmente, isso por si só não é um motivo de festejo, porque se por um lado, hoje em dia, a gente consegue exercer esse direito, por outro, a gente não tem como deixar de observar um grande problema que existe, não só no Brasil, mas no mundo de uma forma geral, mas o Brasil no contexto tanto da América Latina quanto dos demais países de uma forma geral, ele é marcado por uma subrepresentação feminina na política.
E é muito importante a gente voltar o nosso olhar para esse aspecto, porque principalmente aqui no nosso país, sempre se vendeu a ideia de que a política não era lugar de mulher, de que a mulher não se interessava por política, de que a mulher ela não se candidatava porque ela não tem interesse nisso, afinal de contas é um assunto muito complexo e os homens tomam conta desse assunto. E assim, a primeira batalha que a gente teve que enfrentar foi demonstrar que não é que a mulher não tenha interesse. A primeira batalha que a gente teve que enfrentar foi demonstrar que existem obstáculos e obstáculos profundos para esse acesso feminino às candidaturas. E com relação a esse acesso, é interessante a gente observar que nós temos problemas desde o registro da candidatura feminina, que tem uma série de empecilhos que são colocados, e existem empecilhos e barreiras que ela tem que enfrentar já eleita. Então, são esses dois pontos que, pelo tempo que eu tenho, eu vou só lançar algumas pinceladas para lançar a luz sobre esses problemas e para a gente refletir sobre a necessidade de enfrentá-los. Então, assim, a questão do registro de candidatura em si das mulheres, a gente tem uma cota na nossa legislação que fala que pelo menos 30% dos candidatos precisam ser femininas. Isso por si só a gente poderia pensar, não, tudo bem, isso foi um caminho interessante a ser seguido para superar o problema. Só que a gente tem um problema institucional muito grave, que é a intermediação dos partidos nesse gerenciamento das candidaturas. Então, se por um lado eles têm que preencher a cota dos 30%, a gente vai matando um leão por vez. Então, temos a cota, solucionamos o problema? Não solucionamos, porque a gente tem um problema de financiamento. Então, a gente tem as cotas, as mulheres que são lançadas candidatas, mas elas não recebem recurso. E uma campanha sem recurso é fadada ao insucesso. Então, o Supremo Tribunal Federal, vem e enfrenta a questão e fala, olha só, 30% de candidatura, mas você também vai pegar o seu fundo partidário, você vai distribuir esse valor, porque, afinal de contas, você precisa tornar a candidatura viável, não é só apresentar aquela figura. E aí você olha e fala, agora a gente resolveu o problema. A gente tem os 30%, a gente tem o dinheiro. Só que não, porque aí o caminhar da situação demonstrou que, muitas vezes, os partidos políticos deixavam para distribuir o fundo, esse dinheiro, quando já estava em cima da votação. Então, assim, tornava aquela candidatura inviável e invisível. Então, assim, a gente, o tempo inteiro aqui, vive nessa disputa de força para viabilizar o acesso feminino, primeiro na candidatura, que é o primeiro passo, né? Permitir que ela tenha um mínimo de igualdade de competição para acessar esses cargos públicos. Como a Fernanda bem relatou, imagine, nós somos a maioria da população, nós somos a maioria do eleitorado, e, no entanto, a nossa participação, de fato, as mulheres que conseguem, de fato, chegar aos cargos políticos, não chega quando muito a 20%, 22%, um percentual muito baixo. E não tem como a gente imaginar, não tem como você considerar que uma democracia ela tem qualidade, que ela é ampla, quando você tem uma subrepresentação dessa maneira. Então, essa é uma temática que precisa ser enfrentada, que tem sido enfrentada. A gente, recentemente, teve algumas modificações na legislação aqui do Brasil, justamente para regulamentar essa questão do financiamento. Uma mudança muito interessante, e eu já faço o gancho para entrar no segundo tema que eu queria abordar aqui, que é a violência política de gênero. Também a gente teve uma lei aprovada recentemente tratando dessa matéria. Porque depois que a mulher tem que enfrentar a disputa por ter a candidatura dela, por ter a visibilidade da candidatura, a viabilidade da candidatura a partir da distribuição desses recursos públicos, uma vez que ela chega no poder, quando você imaginaria, não, agora é a chance dela brilhar. Só que não. A gente sabe que são muitos, não são poucos os casos. Primeiro que as mulheres têm dificuldade até de participação, como uma vez que chega nos parlamentos, para você terem uma ideia, em 2019, se não me falha a memória, na Câmara dos Deputados, das 25 comissões permanentes que existiam, só 4 tinham mulheres à frente. Mas aí, isso é muito difícil a gente ver mulheres sendo indicadas para a liderança de partidos. Então, assim, mesmo quando ela acessa o poder, ainda de toda forma é negada a ela um exercício amplo daquilo ali, mesmo ela tendo passado pela escolha popular e ter toda a legitimidade para exercer. E não bastasse isso tudo, existe uma normalização nos nossos
meios da violência política. Eu queria trazer aqui um dos casos, para mim, mais emblemáticos e recentes, inclusive, que foi o da Isa Pena, onde foi filmado um deputado que nitidamente a assediou. Esse caso foi levado ao Conselho de Ética da Assembleia de São Paulo. E eu peço licença para vocês, porque eu acho um pouco enfadonho ler, mas eu queria trazer a justificativa, porque assim, no Conselho de Ética, o relator queria votar, ele sugeriu uma suspensão de 180 dias para o deputado lá que foi o responsável por assediá-la. No entanto, quando foi submetida à votação, os deputados, de uma forma em geral, entenderam, acho que por 5 votos a 4, que o ideal, que isso era muito gravoso, que não precisava isso, que bastava uma suspensão de 119 dias, salvo engano. Mas o interessante é a gente ver a justificativa que foi utilizada para isso. E eu peço licença para vocês para ler o voto desse deputado, que considerou que 119 dias eram suficientes como uma penalidade para um colega dele, que foi filmado passando a mão nas partes íntimas dessa deputada. E aí ele falou assim, abre aspas, deputados, seria difícil para mim, como cristão, não saber perdoar, não ter misericórdia. O deputado Fernando Cury, que eu conheço, é pai, é família, é marido de uma só mulher. É uma pessoa que ama sua esposa, é carinhoso, foi excessivo, errou com a deputada Isa Pena, mas merece na vida uma segunda chance como todos nós. Autoria, o deputado Wellington Moura. E a sugestão dele foi por essa penalidade de 119 dias, que só não foi mantida por toda a repercussão que o caso teve na imprensa, por acharem justamente um absurdo aquilo ali, que é uma violência sem tamanho para uma mulher, para uma representante do povo. Então, essa é uma outra faceta que agrave muito o acesso à mulher à atividade política, a essa participação política. E, por fim, eu trago aqui também, queria trazer uma pesquisa que foi feita pelo Estado de São Paulo, em referente à eleição de 2020. E essa pesquisa demonstrou que 75% das mulheres que estavam concorrendo ao cargo de prefeita, 75% dessas mulheres já sofreram algum tipo de violência. Das 50 candidatas que participaram do levantamento, 88% afirmaram ter sofrido violência política de gênero nas eleições de 2020 e 72,3% acreditam que os episódios prejudicaram a campanha. A maioria, 97%, sofreu violência psicológica e outra parcela, a maior parte na internet e 50% na campanha de rua. Então, tudo isso demonstra, eu não estou fazendo esse discurso para que a gente fique sem ânimo, mas não, pelo contrário, porque se a gente luta por soluções, a gente precisa lutar para identificar de fato os problemas, para afastar esses mitos e essas falácias sobre as mulheres e para evidenciar que nossa luta ela é longa, mas não é impossível. E para encerrar a minha fala, eu trago aqui uma frase da Bachelet que eu acho fantástica, que ela fala: quando a mulher ela entra na política, muda a mulher. Mas quando muitas mulheres entram na política, a gente consegue mudar a política. Então, são essas as reflexões que eu queria trazer. Perfeito, muito obrigada, Mariana. Você trouxe reflexões bastante relevantes para o tema que a gente está debatendo hoje, sobretudo a questão da violência política, das barreiras que as mulheres enfrentam, não somente nas candidaturas, mas também quando já estão no exercício do cargo. E já aproveitando esse gatilho, eu já vou chamar a fala da Raquel também, mas antes eu queria fazer uma introdução também da Raquel, porque ela é diretora de pesquisa da ONG Elas do Poder. Elas no Poder é uma organização não governamental aqui no Brasil, né, que atua principalmente auxiliando as mulheres a terem, a tornar as suas campanhas, né, mais competitivas, a tornar as mulheres mais preparadas. Então, eu dou a palavra agora à Raquel para fazer a sua apresentação e agradeço mais uma vez pela presença aqui no nosso evento. Você está sem o microfone, cara. Aí, agora.
agradecer primeiramente a vocês, a organização, por ter cedido esse espaço. Agradecer as mulheres que estão aqui presentes, que falaram, deram contribuições tão ricas a essa temática, que é uma temática muito ampla, né? E eu costumo falar que elas no poder, ela enquanto organização, ela fala muito das ausências, e é muito interessante a gente aprender algo, perceber a ausência, para poder tentar entender o que está acontecendo ali. Por exemplo, a gente basta olhar aqui as mulheres envolvidas nesse espaço aqui tão importante, nesse debate, as mulheres são brancas, né? Então, assim, eu vou trazer outros números para a gente entender a questão das ausências, em especial das políticas representativas, né? Nessa parte da instituição. Por exemplo, a eleição de 2020, a gente teve quase 105 homens candidatos, né? Homens brancos, só homens brancos candidatos. Desses foram eleitos 23. A gente teve 733 candidaturas de mulheres indígenas e somente 19 foram eleitas. 9.000 candidaturas de negras e apenas pouco mais de 1.000 conseguiram se eleger. Voltando mais para 2018, dos 1.679 cargos que estavam em disputa, mais da metade foram preenchidos por homens brancos. As mulheres negras só conseguiram acessar 72 cargos, e as mulheres indígenas, um cargo só. É importante ressaltar que as mulheres negras são o maior grupo demográfico do país. A gente não vai falar em democracia plena se o país não estão devidamente representados nesses espaços de poder. A publicação Atené, que é uma publicação da ONU, que fala justamente da variedade política, relevância, e traz dados, né? Elenca alguns indicadores para poder analisar, ter um ranking sobre mais a questão da variedade política. Dos 11 países pesquisados, o Brasil, dos 11 países, Brasil ou a nona questão, a nona posição. E é interessante que ela traz um dado também, logo na introdução, que ela fala que quase metade dos filiados em partidos são mulheres. O que ocorre, né? A gente tem quase metade de filiação de mulheres e tão pouca em representação tão pífia, né? Candidaturas que, de fato, vinguem tão pequeno. O que ocorre entre um espaço e outro? O que ocorre é que raça, gênero e classe, elas se imbricam, elas são estruturas, atuam na formação das estruturas, influenciam pessoas e constrói e legitima quem é ser essa pessoa que é digna de reflexões, que é digna de falar das questões, e é aquele ser pronto poder responder nessas questões, responder aos desafios. E esse ser é homem branco em si. A gente legitima raça, gênero, ferramentas, tecnologias sociais, que justamente para legitimar esse ideal de ser universal, que responde por todas as coisas, que é o pai de respeito por todas as coisas, e que é o de refletir sobre as questões colocadas, enquanto, por exemplo, ao mesmo tempo, as mulheres negras respondem por trabalho doméstico. Então, tudo isso, essas dinâmicas que operam e formatam essas realidades que eu abri aqui, ela opera também na formatação da instituição. Quem consegue acessar os espaços da relação política, né? Da política. E isso, obviamente, e essas questões repetir na composição dos partidos, como na dinâmica dos partidos. Quem é considerado capaz de ser alvo de investimento sério, em candidatura séria, que tem a competência necessária para ocupar aquele cargo, diferente de deputado federal, de governador, e vai ser assistente, vai ser a secretária que vai fazer a relatoria, em que, apesar de nós estamos preocupados com as filiações dos partidos. A gente consegue ainda ser, não é vista como dignas, né? Como de ocupar essas instâncias. E a todo momento, nós, mulheres, nos movimentos da organiza e pressiona para mudar isso, para colocar isso como como questão. Porque importa a gente ocupar esse espaço.
Porque a base da política institucional é a disputa de poder. É ali que é colocado todas as necessidades, todos os interesses. É ali que os recursos do país ele é planejado e ele é planejado direcionado, né? Para quem que merece ser bem investido. O que é considerado uma temática? Quem tem que vai decidir. E se você coloca aquilo ali preenchido por uma homogênea de homens brancos, cis, cristãos, as demandas desse homem vão ser consideradas dignas de serem, de receberem atenção, de receberem investimento, de serem dignas de políticas públicas. Por exemplo, e a perspectiva de gênero e raça passa a ser recorte, passa a ser algo menor. Tem o ideal dos problemas dito a partir desse homem, a partir do que o entende como o problema, e abaixo dele, como um recorte, você tem ali a perspectiva de gênero e raça. Não é considerado fundamento. Só que quando você vai trabalhar aqui desigualdade no Brasil, você não tem como deixar de fora gênero e raça. E você também não pode deixar de fora que a República do Brasil é considerada um Estado marcado de direito. Então, ele vai utilizar o direito como garantias para direitos fundamentais da população. A gente também tem que entender que a lei é a fonte do direito. Então, ela legitima a estrutura política, ela quer garantir se o dinheiro vai, por exemplo, para ampliar creches, se o dinheiro, por exemplo, vai para para melhorar a estrutura de saneamento básico. Então, assim, é importante estarmos presentes para poder a gente colocar nossas questões e que as nossas questões não sejam consideradas recorte, algo menor. Falar, por exemplo, da descriminalização do aborto, que vitimiza de maneira desproporcional mulheres racializadas. Ampliar creche, que pode ser considerada um capricho, não é. Quando a gente vê para a distribuição social, divisão social do trabalho, quem tem a maior carga de trabalho não remunerado são as mulheres. E a gente tem, ao mesmo tempo, a gente tem mais de 5 milhões de crianças que não têm pais registrados e são mães solos, que cuidam dessa criança. Como é que ela faz para trabalhar? Deixa com outras mulheres, quando possível, onerar outras mulheres, muitas vezes, como disse, é trabalho não remunerado. Então, são questões que a gente tem que acessar esses espaços para colocar para disputa mesmo, para debater, para se entender algo que é uma questão que dialoga diretamente com a vida de pessoas como eu, que a gente precisa ter meio de fazer recursos desses estados estarem ali para poder dar resposta a essas mulheres. Isso é possível com essas mulheres acessando essas vias. E é muito importante também, e é por isso que é importante a organização da sociedade civil, no momento, se articulando, pressionando, impactando e trazendo, por exemplo, todas essas garantias que a Fernanda trouxe, que é interessante, que é muito importante, todos esses avanços colocados. E, por exemplo, a cota é de 30%, né? Os 5% de fundo partidário que tem que ser investido dentro dos partidos para programas com mulheres. Tudo isso não foi benéfico, não foi bondade do legislador. Tudo isso é fruto de luta, de articulação das mulheres, dos movimentos negros. O TSE, ano passado, ele informou, como bem disse Mariana, ele informou que o recurso precisa ser dado na mesma proporção em que os candidatos mulheres e que candidatos negros, porque se 60% são candidatas mulheres, 60% são candidatos negros, essa proporção tem que ser utilizada para distribuir o recurso. Porque não adianta você estar lá atingir a cota de candidatas mulheres, simplesmente para não acaba aparecendo ato formal para poder não inviabilizar a candidatura do homem, que é essa que tem que ser mantida. Muitas vezes a cota acaba sendo utilizada assim, é mero ato formal para poder viabilizar a candidatura daquele homem, que é esse que o dinheiro está sendo investido no final. O TSE entra com toda a articulação dos movimentos, impõe, olha, a distribuição tem que ser na mesma proporção de candidaturas negras, de candidaturas de mulheres. Só que, em que pese todos esses ganhos, a gente está falando de estruturas extremamente rígidas. Então, assim, a gente está falando de espaços que não foram feitos para pessoas como eu estar lá. A PEC 18 é um exemplo recente disso. A PEC 18 foi noticiada como algo boa, porque estabelece o mínimo, né? Como sempre, o mínimo acaba virando teto, né? Porque ele estabelece um mínimo de 30% para recursos em candidatas e mulheres, só que acaba virando sempre o teto, né? E esse você acha que tem que ter, acho que para me dizer por ter feito o mínimo. E não é o mesmo, e ao mesmo tempo, essa PEC ela anistiou todos os partidos que não conseguiram atender todas as cotas que os tribunais superiores já tinham estabelecido, já tinham definido como orientação, como decisão para que os partidos seguissem durante a campanha eleitoral. Eles simplesmente anistia
Quem não conseguir, quem não seguiu, passou, não vai acontecer, não vai receber nenhuma sanção. E se você impõe uma norma e não coloca alguma sanção, alguma consequência, caso ela não seja cumprida, acaba virando mais uma caixa de tensão. Porque, assim, por mais que a gente consiga avançar, todas as vezes que a gente dá um avanço, o pacto da branquitude, o pacto masculino, ele é muito sofisticado. Ele, ao mesmo tempo que a gente consegue avançar em questões, ele retrai a gente outras. Esse espaço não foi feito para a gente, mas você veio também atentar contra as mulheres, como falou, na violência de gênero e política. As mulheres são dentro do parlamento, na vista de todos, porque é tão naturalizado você, aquele corpo ali, aquele corpo de mulher, aquele corpo de negro, não está ali, é tão naturalizado aquilo que, quando é perceptível que aquele corpo está ali dentro, é recepcionado com violência. E a violência, ela é, como diz Hannah Arendt, ela tem início, aquela violência tem um início, onde termina a fala. E a gente precisa falar porque a gente não vai aceitar maiores retrocessos. E é isso, obrigada. Perfeito, obrigada, Raquel. E eu queria... Ai, meu Deus, troll. Eu estava em dúvida se era um troll, e é um troll. Solo un rato. Sí, lo Ok. es. Já está indo, ok. E eu queria aproveitar que a gente ainda tem mais alguns minutos, né, aproveitar a presença de vocês e fazer algumas perguntas, né, que podem ser respondidas mais ou menos num tempo de 3 minutos. Eu já vou fazer a ordem contrária agora das apresentações. Eu queria fazer uma primeira pergunta para a Raquel. É a questão do acompanhamento dessas ações pela organização que você trabalha, se você tem visto mais avanços, se você tem visto mais retrocesso nessas ações de promoção da participação política de mulheres, ou dentro dos partidos, ou de uma forma geral, se vocês têm conseguido acompanhar isso na prática. E a outra pergunta para a Mariana também é sobre, em termos institucionais, se a nossa democracia hoje, você percebe que ela tem fortalecido a participação, apesar de toda essa violência, apesar de todos esses entraves, né? Qual que é a sua visão hoje? Se as mulheres estão, de fato, conseguindo alcançar mais postos de liderança? Queria um pouco da sua visão em termos da democracia, né? Da democracia brasileira. E, né, por último, mas não menos importante, Fernanda, perguntar um pouco sobre o acesso. Você falou que tem esse corpo de juristas agora que estão fazendo, né, essa iniciativa das juristas que estão participando das iniciativas do tribunal, mas como que é o acesso dessas mulheres? Assim, elas têm acesso à justiça, de fato? Elas, né, ou candidatas, ou a sociedade em geral? Então, como é que está o acesso dessas mulheres à justiça eleitoral em São Paulo? Acho que podem ser até 4 minutos para cada uma, e a Raquel pode iniciar as respostas, por favor, Raquel. Olha, eu sou diretora de pesquisa na UNE, a gente acompanha muito, e a gente acompanha muito dados, os indicadores em termos da política eleitoral, né? Quando as candidaturas mulheres e negros não possível, quantas vezes avançaram, quantas vezes viraram eleitos, né? Que candidaturas foram para eleitos. E a gente, assim, houve um avanço. De fato, houve um avanço. Se a gente comparar com alguns anos atrás, né? Você vai ter nesses espaços pessoas que não estão, como eu já falei, né, esses espaços não foram feitos para recepcionar corpos negros, corpos trans, de mulheres. Você vê que algumas deputadas federais estavam em licença maternidade e foi computado como falta, porque simplesmente a estrutura não permitia escrever. Não existia a possibilidade disso. Porque aquele espaço não foi feito para a gente. Não foi pensado para a gente. Mas a todo momento é sempre bom ressaltar que a todo momento, os movimentos de mulheres, estão sempre se articulando. Essa falácia de que a gente não faz nada, que somos um povo passivo, que tem que ser reconsiderada. As pessoas têm que entender que existem pessoas lutando, que existem pessoas sobrevivendo nesse país.
E a gente consegue algum avanço. Por exemplo, os 5% dos programas, que os partidos têm que investir em programas para mulheres, a distribuição nacional de candidatos dos recursos, 60% de pessoas negras, 60% de candidatos, tem que ser distribuído nessa proporção. Isso aí tudo não foi, como eu falei, não foi bondade do legislador, isso aí foi fruto de articulação, impacto e realização de organização. A gente tem alguma resposta, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que é uma disputa isso. A gente está disputando poder, a gente está disputando espaço. Isso vai vir com alguma consequência. Vai ter uma devolutiva do outro lado. Por exemplo, a PEC 18, que simplesmente dá anistia para os partidos que não respeitam essas cotas, essa distribuição paritária. Então, ao mesmo tempo que a gente dá 2 passos, tem algum retrocesso que faz a gente retornar uma casinha. Mas, e assim, a gente vai conseguindo, vai pressionando, vai tensionando, procurando falhas no sistema para poder adentrar. Perfeito, obrigada, Raquel. E agora a Mariana, por favor. Olha, pegando o gancho na resposta de Raquel, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, um longo caminho. E a gente está longe de um formato de democracia que a gente possa dizer que é pleno e que há uma representatividade ampla. Não só das mulheres, mas de todos esses grupos minorizados que têm uma dificuldade imensa de acessar os espaços públicos de uma forma em geral. Mas eu tenho 2 entendimentos, né? Assim, no final das contas, a gente, né, o Brasil ainda é uma democracia relativamente nova, né? Desde 88 para cá, a gente está se reestruturando e a gente já passou por altos e baixos. Eu acredito que a gente passou nos últimos anos por momentos extremos de restrição de direitos, de dificuldade de acesso, mas eu também enxergo nos obstáculos uma possibilidade, um impulsionamento à mobilização. Então, assim, para essa eleição de agora, e já desde a eleição passada, mas especificamente para essa eleição de agora, eu vejo uma mobilização muito forte dos movimentos sociais, eu vejo uma mobilização muito forte de coletivos preparando mulheres para concorrer, tendo uma preocupação com a formação política, com a educação de base, para que hoje a gente prepare as candidatas de amanhã para ter um acesso pleno a esses espaços de poder. E a gente pode ver que discussões que hoje em dia a gente consegue lançar luz, há um tempo atrás a gente teria muito mais dificuldade. Esses casos de assédio, esses casos de violência, até as redes sociais têm um aspecto negativo, mas também tem um aspecto positivo de você conseguir facilitar e ampliar o debate. Então, te respondendo, eu acho que o nosso caminho ainda é muito longo, mas eu acho que a gente está conseguindo vir numa crescente através, principalmente, da pressão popular, dos movimentos sociais, que é o que impulsiona a maioria dos avanços legislativos que a gente tem. É óbvio, a gente tem uma mobilização do STF e do TSE que costumam ter uma postura mais de vanguarda, e muitas das vezes melhorias que são implementadas na legislação partem de decisões sedimentadas do TSE e do STF. A partir dessas mudanças acaba impulsionando o legislativo a normatizar, e muitas vezes no normatizar tem esse pulo do gato, como a Raquel falou da anistia. A emenda constitucional que foi aprovada, ela sedimentou algo que já era parte da jurisprudência, mas veio aquele brinde, a cereja do bolo, que foi a anistia, para quem não vinha cumprindo um posicionamento já pacífico, tanto do STF quanto do TSE, no que diz respeito à questão do repasse das verbas. Então, assim, nós temos uma democracia jovem. Eu sei que muitas vezes a gente fica um pouco impactado com todas as dificuldades, um pouco descrente, mas eu acho que o caminho é esse aqui, é fortalecer os movimentos sociais, a parte do judiciário também tem um movimento ativo para que a gente consiga ampliar essa participação. Obrigada, Mariana. E agora eu convido a Fernanda a responder a última pergunta. Pois é, eu estava aqui fazendo um apanhado histórico. Eu tenho 26 anos de justiça eleitoral. Agora, este momento, é a primeira vez que eu vejo o órgão público preocupado com ações específicas voltadas para o fomento da participação feminina. Há poucos anos, nós não escutávamos esse tipo de projeto. Hoje em dia é um projeto.
né? Então, sim, nesse sentido estamos evoluindo, porque eu acho que realmente a consciência de que isso é um problema, talvez no passado nem essa consciência as pessoas tivessem, e quando eu digo pessoas, até os ocupantes dos cargos de poder e de decisão dentro do Poder Judiciário, hoje em dia ela existe e ela é uma preocupação. Mas como a Mariana bem disse, é um longo caminho que a gente vai ter que percorrer com muita paciência e muita dedicação e muita insistência. Mas ele já é possível, né? Eu lembro da primeira frase da Raquel, que a fala dela já é diferente da minha fala, da fala da Mariana. Nós trouxemos perspectivas diferentes. E, de fato, é impressionante, por exemplo, agora, até me despertou isso agora, a Justiça Eleitoral, com todo esse movimento que a gente está fazendo, ela ainda contempla uma parte, que a gente pode considerar até privilegiada da população, que é aquela que já tem um curso superior, que é aquela que já tem uma determinada consciência política, que já trabalha com direito, que já... Então, nossa senhora, e o resto da população, né? Você também perguntou sobre como a Justiça Eleitoral garante esse acesso das mulheres aos serviços, né, ao direito ao voto, ao próprio serviço da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral como um todo, o TSE tem determinado uma política que eu considero ela uma política extremamente democrática, extremamente inclusiva, mas eu vou fazer uma ressalva. Então, mulheres e homens são tratados da mesma forma na Justiça Eleitoral, numa regra, né, como regra geral. Pessoas de todas as classes sociais e até mesmo todos os níveis de educação, a Justiça Eleitoral tem uma política inclusiva. Uma das grandes preocupações foi a revolução tecnológica, que nós corremos o sério risco de excluir aquelas pessoas que não têm acesso à tecnologia, né? Não só acesso financeiro, como até mesmo compreensão, possibilidade de aprender essas ferramentas. Então, essa é uma preocupação constante, e a gente vê a Justiça Eleitoral como um todo investindo em campanhas para amenizar esse problema, né? Mas, sim, é uma preocupação constante sempre incluir as pessoas, os excluídos digitais, né, para que eles sejam contemplados também no nosso sistema eleitoral. Mas, sim, a resposta é, nós estamos evoluindo pouco a pouco, devagar, mas eu sinto que estamos evoluindo. Hoje podemos falar sobre isso, no passado nós nem podíamos falar, nem podíamos propor projetos, mas hoje em dia isso já é possível. Muito obrigada, Fernanda. Então, já começando os encaminhamentos do final, gostaria de, mais uma vez, agradecer a participação de todas. Eu aprendi muito nesse evento, não somente em termos da parte mais teórica, né, que a gente não pode deixar de abordar, mas da experiência de vocês. Então, a CAUESH, ela tem essa preocupação também de trazer as experiências de autoridades eleitorais, de servidores, assim como nós, do terceiro setor também, trazer abordagens, visões divergentes ou mesmo outras complementares. Então, eu agradeço muito a participação de vocês e deixo aqui meu convite também para os nossos ouvintes que estão... Ouvintes é coisa de rádio, né? Para as pessoas que estão participando do evento, mas quem está assistindo a gente aqui, e que vocês conheçam mais o trabalho da CAUESH, também não só em termos, né, desse evento hoje que nós organizamos a participação política de mulheres, mas nós já fizemos um outro webinar sobre religião, a questão da religião aqui no Brasil, como isso afeta as eleições, e vamos ter um proximamente também sobre desinformação. Então a gente sempre divulga nas redes sociais, a gente sempre divulga por nossas redes. Agradeço mais uma vez a participação das nossas integrantes da CAUESH, a Fernanda e a Mariana, e agradeço também a participação da Raquel, representando o terceiro setor aqui nesse evento, super importante também. E mais uma vez, desejo uma boa semana a todas e todos, e eu me despeço agora. Obrigada, gente, uma boa tarde para vocês. Obrigada, Paula, boa tarde, Mariana, Raquel, Bárbara, até logo.
Buenas Boa tarde, tardes. gente. Até Deus. mais. Boa tarde.